Olá, meus amigos, aqui é Eurico Cesarino. Estamos começando mais um programa Log Brands e essa semana com a Mastermind da Logística. E não poderia ter uma pessoa melhor para começar esse bate-papo como aqui meu amigo Paulo Bertaglia. Espere só mais um minutinho, já voltamos e vamos ter muita informação e conteúdo para vocês. Espere. Voltamos ao programa Log Brands agora com um bate-papo, hoje com o nosso amigo aqui, Paulo Bertaglia. Paulo Bertaglia já praticamente é um sócio do programa, seja bem-vindo ao Log Brands. Muito grato pelo convite, muito feliz em poder participar aqui do canal da Log Brands e concordo contigo. Acho que a minha presença aqui já está se repetindo, né? Gratidão enorme pelo convite, Eurico. A gente sabe que, Paulo, o Brasil passa por uma estabilidade muito grande, o mundo passa por uma estabilidade muito grande, e nós temos necessidade de ter pessoas que tenham um conceito claro, né, e uma experiência do que está falando, e uma especialidade do setor ou que estamos tratando, né, assuntos relacionados. A logística ela é um pilar da economia mundial, né? Então, não se pode falar de qualquer jeito. Então, para falar de logística e falar de mastermind, tem que ter alguém que tem uma mente aberta e conhece todos os meandros aí. E o Paulo veio hoje aqui, pessoal do Log Brands, para que a gente possa falar muito detalhadamente do que, de fato, a importância e da influência de um líder no desenvolvimento da jornada, da formação de um profissional. É mais ou menos uma coisa como desse jeito, né? Ninguém chega a algum lugar se não tiver um bom líder, né, Paulo? Exatamente, é um assunto, um tema fantástico para ser tratado, Eurico. É um tema que não é trivial, é um tema que cada vez mais ganha importância em todos os setores, especialmente na logística, até porque ele traz uma perspectiva, olhando pelo lado da liderança, uma perspectiva muito pessoal, onde hoje nós somos extremamente carentes. Eu reforço, nós somos extremamente carentes de líderes que possam incentivar. Eu vou até utilizar uma palavra um pouco mais bonita dentro desse contexto, que é inspirar. Verdade. Aquele líder que inspira as pessoas e para que essas pessoas possam, de certa forma, se desenvolver em sua área de trabalho. E na logística nós precisamos disso. E eu te parabenizo, inclusive, por essa iniciativa, obrigado. Porque nós precisamos buscar fontes fidedignas de conhecimento para que nos guie nessa nossa jornada, nessa nossa luta. E o líder nato, aquele que consegue inspirar o seu funcionário, o seu colaborador, que tem uma relação muito empática com ele, dando feedback, se comunicando claramente, esse vai fazer a transformação daquela pessoa, no sentido bom da palavra, de tal maneira que você consiga, inclusive dentro de uma organização, reter talentos. Isso é muito importante. A retenção de talentos é importante porque as pessoas precisam ver uma série de fatores para que elas permaneçam no interior da organização. Um deles é a qualidade de vida. E o salário não é tão importante, exato. Eu vou dizer isso para você. É muito mais a relação que existe com as pessoas que trabalham ali dentro da empresa, principalmente a liderança, porque se você tem um chefe, né, vamos chamar de chefe, sim, um chefe que é abusivo, que é opressivo, que não lhe trata bem, ou seja, no decorrer do dia você vai ter problemas renais, você vai ter aqueles problemas que te afetam, leva o problema para casa, briga com a esposa, com a namorada, com o esposo, com o namorado, não se sente bem, né? Então, nós vamos fluir um pouquinho mais nessa perspectiva, mas o líder ele tem uma função essencial aí
pelo lado, inclusive, da inteligência emocional, que é uma expressão que eu adoro, eu gosto muito, já li livros sobre isso, faço mentorias muito voltadas para os executivos, olhando muito a perspectiva do líder. E o líder, o Eurico, ele precisa entender qual é o perfil do seu funcionário. Porque nós temos funcionários que são aquelas pessoas que pegam uma tarefa e fazem acontecer, mas nós temos também aqueles funcionários, aqueles colaboradores que estão muito mais focados na criatividade, porque é o jeito de ser, é o pensamento dele. Né? Então, se o líder tem essa habilidade de entender qual é o funcionário que ele tem na mão, ou seja, qual é o perfil, ele consegue construir uma equipe, né? Aí vem a palavra equipe, que é fundamental dentro desse processo todo. Ele consegue construir uma equipe que vai trazer resultados bons. E mais do que os resultados bons, essa equipe vai trabalhar feliz dentro da organização. É engraçado, é bem isso, né? Porque eu sempre falo que para uma empresa, o nível, a cultura da empresa fala muito, né? A própria missão e valores da empresa fala muito também. E aí nós temos basicamente pessoas, né, que executam, que fazem, que realizam tarefas, basicamente passam 10, 12, às vezes 14 horas numa empresa, sendo direcionada por alguém que precisa estar preparado para direcionar essas pessoas, né? E assim, de forma intelectualmente, de forma emocional, de uma forma muito pessoal. Essa pessoa influencia ela, tanto de uma forma positiva como negativa. Como já ouvi muitas pessoas dizerem, eu tenho um exemplo do que eu não gostaria de ser como líder, né? E nós temos uma nova geração agora, Paulo. Como você olha para essa nova geração e qual é a capacidade e qual é a perspectiva de um líder para direcionar, para ser líder de uma equipe, um pessoal que está chegando agora, essa equipe totalmente inovadora, disruptiva. A pessoa não está preocupada com o horário, está preocupada em realizar, né? Que agora nós estamos com home office. Como é que você acha que esse líder tem que se preparar para receber esse novo público? Porque é muito complicado. Né? Para quem está no tradicional, principalmente recebe muita pancadaria até ele entender qual é o perfil de cada pessoa que você falou. E aí tem uns jovens chegando agora com a cabeça completamente diferente. Eles não trabalham com horas, trabalham com realização. Como é que você acha que tem que se preparar esse líder? É uma pergunta bastante interessante, até porque eu tenho 67 anos e eu passei por muitas gerações. E cada vez que chega uma geração nova, logicamente nós temos esse tipo de questionamento. E agora, como que vai se comportar essa geração? Como é que vai ser? E nós estamos chegando em uma geração muito diferente ou diferenciada, onde a perspectiva, eu chamaria de perspectiva digital. Inclusive é uma nomenclatura que eu estou trazendo aqui, nem sei se existe nomenclatura no mercado, é um jargão, né? E aí as coisas acontecem de uma forma muito diferente, o Eurico, ou seja, é muito veloz tudo o que acontece, os acessos, as leituras, a literatura, o livro. Isso traz para dentro da organização e para as pessoas comportamentos, você citou cultura, né? Comportamentos e culturas totalmente diferenciadas. Então, é um desafio muito grande, até porque lidar com pessoas é um desafio e uma tarefa fantástica. Né? Eu costumo dizer, eu faço alguns workshops de liderança para algumas empresas, e eu costumo dizer o seguinte, e é empírico, né? Eu uso muita prática para fazer isso pelo tempo que eu fui líder dentro das organizações. Eu costumo dizer o seguinte, para ser líder, você precisa gostar de pessoas. Essa frase não é minha, é uma frase muito velha, né? Muito antiga, mas poucas pessoas implementam isso. Eu fiz uma mentoria, e eu gosto muito de contar esse case, para uma pessoa de uma grande empresa, né? Onde ela tinha sido promovida à gerência. E a empresa resolveu, então, chamar alguém para fazer uma mentoria para essa pessoa. Eu sou um contador de causo, tá, Eurico? Então eu gosto de contar essas histórias, porque eu acho que elas reforçam todo aquele conhecimento que nós temos. E olhando por essa perspectiva, ele falou o seguinte para mim: Paulo, eu não queria ser gerente. Me colocaram nessa posição de gerente. Né?
Eu gosto de trabalhar tecnicamente, fazer as coisas acontecerem, mas não dirigir pessoas, porque eu não tenho aquela vibração quando eu estou com pessoas. E deu para perceber realmente que ele não tinha essa vibração com pessoas. Mas, na evolução das conversas, eu percebi que ele poderia, de certa forma, contribuir muito para o grupo. Era um grupo pequeno, ele tinha ali umas 20 pessoas que gerenciava, e eu disse a ele o seguinte: tá bom, se você não quiser permanecer nessa posição, administrando pessoas, gerenciando pessoas e cuidando delas, para que elas efetivamente tragam resultado para a organização, sendo assim, o que você faria? Você vai ter que deixar a organização, porque a posição anterior já foi ocupada, né? Aí é uma decisão sua. E nós fizemos uma evolução, um processo evolutivo que foi bastante interessante, e num dado momento, quando nós começamos a falar de feedback, de habilidades de relacionamento, de comunicação, de chamar as pessoas para sentar e conversar todos os dias, aquelas pessoas que tinham mais necessidade, ele começou a fazer isso e começou a tomar gosto, começou a se relacionar com as pessoas. Então, o que eu digo, Eurico, é o seguinte: as pessoas não nascem líderes, mas elas podem se tornar líderes, como foi o caso desse menino. E aí tem um aspecto bastante interessante, porque ele recebeu depois uma promoção para ir para o exterior, né, no papel de diretor, ficou mais ou menos uns 4 anos nessa posição, e aí ele entrou em contato comigo, me chamou para um café, nós fomos lá, batemos um papo, e ele falou o seguinte: Paulo, foi fantástico aquele trabalho que você fez comigo, né? E as pessoas que trabalhavam com ele não queriam que ele saísse, tanto que gostavam dele. Num primeiro início, né, um primeiro momento, aquelas pessoas o julgavam de uma maneira muito negativa. E, posteriormente, ele acabou sendo uma pessoa que fazia diferença, dava feedback, fortaleceu o time, unia o time. Na realidade, ele desconstruiu para depois construir a si próprio. Então, quando você fala em liderança e novas culturas, pessoas que estão chegando, ele era um que estava chegando, né? Então, cabe muito mais uma orientação. E aí, é por isso, inclusive, que eu gosto desse nome Masterminds, exatamente porque nós temos hoje, hoje você não precisa ter diploma de jornalismo, você sabe, né? É só você abrir uma conta no Instagram, no Facebook, que você pode sair divulgando, inclusive fake news e fake knowledge, que eu falo que são os conhecimentos falsos, né? Mas esse cuidado nós precisamos ter. Agora, como é que as pessoas reagem em relação a isso se ela não sabe que aquilo é um conhecimento falso, né? Então, cabe a nós que conhecemos, principalmente a área de supply chain, de logística, se nós conhecemos, por que nós não agimos, né? Nós não podemos ficar silenciosos, né? Nós não podemos nos esquivar dessa situação. A gente tem que trazer isso para a sociedade. Então, é um pouco disso. Eu acho que é uma liderança transformacional. Nós vamos ter chefes ruins e vamos ter líderes bons, líderes que inspiram, né? E para ser líder, você não precisa ter uma posição. Esse é um ponto interessante, né? A posição é algo que foi criado na política, dentro de uma organização, tal, dentro do processo hierárquico. Agora, existem muitos líderes dentro de uma organização que não ocupam posição nenhuma, mas é a pessoa que é procurada para dar um conselho, para dar um feedback. Esse é o líder. Agora, os líderes da organização, né, que ocupam posições, precisam olhar para esses perfis. E não, isso é importante, né, demitir, colocar em outra posição, afastar. Não, chama para próximo, né? Bill Gates, tem uma frase de Bill Gates que é o seguinte: eu preciso fortalecer o meu time, eu preciso de trabalhar com pessoas que saibam mais do que eu. Esse é um biotipo, né? Esse é um biotipo importante. Eu, por exemplo, eu tenho um biotipo onde, na minha vida, eu nunca gostei, e aí eu falo para as pessoas, é um testemunho próprio, eu nunca gostei de trabalhar para as pessoas que soubessem menos que eu. É uma forma, né? É uma forma, é uma maneira de ser. E com isso,
me obrigava a cada vez estudar mais. Eurico, eu não sei se respondi sua pergunta, não, completamente. Me alonguei um pouco. Mas eu acho que esse assunto é tão importante que você está falando, porque nós entendemos que o líder hoje sempre foi muito importante. Eu sou de uma geração de que o líder ele é de uma empresa e ele é basicamente o responsável pela pessoa, né? Ele é responsável pela vida, inclusive até a vida social da pessoa, porque ele tinha que tratar bem. Hoje o líder mal sabe, porque é tanta informação, é tanta essa dificuldade de entender. E eu fico pensando assim, de qual que é o soft skills que é ideal hoje para o líder, né? E eu estou falando de 13 degraus, de qualquer posição. Como é que a gente consegue saber disso, sabendo exatamente que nós temos aí um movimento muito forte de digital, de informação, de fake news, de informações, e aí não se exige mais diplomas, você pode ser o que for. Como é que consegue avaliar isso? É uma pergunta bastante interessante, porque, na realidade, uma das coisas que nós precisamos ter muito forte dentro das organizações, e começa lá na sociedade, né, na vida comunitária, na nossa família, a ênfase ao soft skill. Qual é essa ênfase? Eu preciso ter um propósito, por exemplo. Qual é o meu propósito de vida? Eu tenho uma concepção que é a seguinte: nós precisamos deixar um legado. Você tem que deixar uma marca dentro da sociedade. Então, quando você olha para os seus soft skills, né, existem aqueles que são fundamentos ou fundamentais, como é o caso de como é que eu me comunico, como é que eu me relaciono, como é que eu dou feedback, né? Como é que eu presto atenção nas pessoas que estão ao meu redor. Será que se uma tarefa não executada por um funcionário, ela é uma situação onde eu devo crucificá-lo, ou eu devo avaliar a situação e perguntar para ele o que está acontecendo? Você sempre foi tão efetivo, algo está ocorrendo, e muitas vezes você vai chegar à conclusão de que houve uma briga, uma doença, ou coisa desse tipo na família. Então, até fazendo uma fusão com o tema anterior, o líder ele tem que ter essa perspicácia de compreender o que está acontecendo com o funcionário, com o colaborador dele. E quando nós olhamos para o soft skills, essa formação que para mim é fundamental, Eurico, olhar e aplicar dentro da organização. Não adianta apenas eu estudar, aprender, né, e não aplicar. Eu preciso ser verdadeiro e coerente com aqueles fatos. Quando eu falo de propósito, e aí tem uma conexão muito grande, nós que somos de supply chain, de logística, tem uma conexão entre tudo, ou seja, quando nós fazemos logística, nós estamos trabalhando, né? Existe uma organização que está vendendo alguma coisa, alguém que está comprando algo, entregando algo para o mercado, né? Ou para um consumidor, e aí é importante o seguinte: qual é o meu soft skills, independentemente da função que eu realizo dentro da minha organização? Eu compreendo o processo, e aí vem o propósito. Qual é o meu propósito e o propósito da organização? Eu digo, Eurico, que logística conecta pessoas, conecta o mundo, realiza sonhos. E isso, para mim, é fundamental. Poxa, Paulo, mas realiza sonhos? Que história é essa? Tá bom, aquela festinha de aniversário, como nós estávamos conversando, aquela festinha de aniversário que a logística, de alguma maneira, deveria entregar os enfeites, por exemplo, para a festa. Se não chegar, você está, de alguma maneira, desnutrindo um sonho de uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos. De outra forma, presentes que você compra e que chegam na data podem fortalecer um relacionamento. Então, é esse propósito que eu coloco. Quando a organização e quando as pessoas olham por essa perspectiva, montar os soft skills necessários para que ela realize a atividade é muito importante. Tem um outro ponto que eu gostaria de trazer, que é fundamental. Se você chegar para um funcionário, um colaborador, um líder, um gerente, um coordenador de armazém, e falar para ele o seguinte: faça uma lista dos seus pontos fortes. Né? Vai sair lá uns 10, 20 né, tópicos relacionados aos pontos fortes. Mas faça uma lista dos seus pontos fracos. Né? Vai sair uma lista diminuta, pequenininha, e às vezes...
daquele tipo, eu acho que eu tenho um gap aqui, eu falo demais, por exemplo. Falar demais não é necessariamente algo negativo. Então, nós temos uma tendência de olhar onde nós somos fortes, mas os gaps nós não olhamos como nós deveríamos. E isso é muito importante, Eurico, porque quando nós temos a habilidade de olharmos para as nossas lacunas, nossos gaps, deficiências, e entender, eu sou fraco aqui, principalmente naquela função que você vai realizar. Quando você tem essa competência, não tem para ninguém. Você vai conseguir trazer, estudar, né, fazer mentorias com pessoas que te mostrem o norte nessa jornada, e você vai ser um cara muito mais orientado a pessoas e entendendo os perfis das pessoas para fazer com que elas trabalhem melhor dentro da organização. Que legal. Paulo, olhando para essa questão do soft skill, desenvolvimento de pessoas, qual a importância da empresa no investimento de um ser humano? Claro, vendo potenciais, avaliando tudo, porque você não perde só quando você tem um mau líder, você perde todo na cadeia no geral, né? Porque, como você falou, às vezes uma má orientação você prejudica todo um processo de uma empresa, né? Nós temos aí pessoas, às vezes, eu vi uma frase que me marcou muito, que diz o seguinte: existe muitas pessoas ruins no lugar de pessoas boas, e tem muitas pessoas boas sendo chamadas de ruins, porque não conseguem se aparecer por causa das pessoas ruins. Fico pensando o seguinte: quanto é importante uma empresa olhar para uma pessoa que é o líder e ele tem responsabilidade de trazer resultado para essa empresa, porque o ponto da venda ele é bonito, né? Você está mostrando um produto ali, às vezes, numa decoração, mas a entrega, muitas vezes, ela não é muito fantástica como de acordo com a venda. E aí, quem está no meio, que é o líder, que tem a habilidade de formar um time, que tem a capacidade de reverter uma situação de atraso, ou às vezes de não ter o produto, ou de, às vezes, atrasar por conta do próprio processo de comunicação, isso tudo a empresa também precisa começar a pensar mais fora da caixa, né? Porque está muito assim, o cara tem que vir pronto, mas parte disso também é da empresa, porque ainda falando mais uma vez, a cultura da empresa mexe muito com o líder, né? É um pouco disso, né? É importante esse ponto que você está comentando, Eurico, até olhando pela perspectiva de organização, ou seja, estrutura organizacional. São os valores, são as missões que as organizações possuem, o propósito dessas organizações. Eu me atenho muito a valores e propósitos exatamente porque eu acho e acredito muito que eles façam a diferença dentro da organização. Só que nós não podemos perder de vista de que organizações são pessoas. As organizações, elas possuem os talentos delas. Se essas pessoas tiverem um viés negativo, por exemplo, essa organização pode ter um comportamento negativo, né? Nós temos alguns exemplos desse tipo. Por outro lado, nós temos exemplos de empresas que possuem valores muito bem consolidados, propósitos muito bem consolidados, e que acabam trazendo uma perspectiva diferente, uma visão diferente, uma imagem, uma reputação para o mercado diferenciada, que, inclusive, coloca numa condição de que todo mundo quer trabalhar lá. Aqui nós temos vários exemplos no Brasil, né, de empresas que as pessoas, poxa, eu gostaria de trabalhar nessa empresa. Né? Não vou citar nome para não melindrar e não correr riscos aqui, mas existem, até porque a empresa hoje ela pode estar nesse patamar e numa troca de direção da empresa, amanhã pode ser que venha aí uma pessoa que não tenha a mesma perspectiva, a mesma visão que tinha o anterior, e aí os valores acabam mudando. Porque aí tem uma coisa interessante, qual é a cultura da empresa? Né? Muitas vezes, eu trabalhei na HP, trabalhei na Unilever, a cultura de uma HP, num dado momento, era muito baseada nos seus fundadores. Né? Por isso que é o Hewlett e o Packard, que eram pessoas que trabalharam, começaram ali numa garagem, e os fundamentos da garagem eram extremamente importantes, e eles levaram isso para uma organização que tinha aí milhares de funcionários. Né? Mas, à medida que ela foi adquirindo empresas no mercado, que foi mudando a direção da organização, né, essa cultura, de certa forma, ela se viu afetada. Então, se você olha
cultura que a HP tem hoje, né, sem nenhuma crítica, né, é uma forma de ser, ela é diferente da cultura do meu tempo. Sim. Vai se ajustando, né? Então, tá muito essa cultura, esse comportamento da organização, ela está muito conectada à forma como você traz os líderes para dentro da organização. Tá bom, a empresa ela trabalha nessa direção. Culturalmente, eu preciso fazer com que as pessoas entendam o seu valor na organização, trabalhem bem, se relacionem bem, né? Esse é um lado. Mas pode ser, por exemplo, que a organização esteja numa situação financeira ruim. Uhum. E aí, muitas vezes, você precisa trazer líderes que vão apertar, vão otimizar custos, 80% dos custos estão em supply chain, por exemplo, voltando aqui para a logística e supply chain, né? E aí você é obrigado a reduzir estoque, e não só estoque, muitas vezes pessoas, e por mais, né, que você não queira fazer isso, muitas vezes você é obrigado a fazer isso dentro da organização, e aí pega mal, aquela expressão do pega mal, fica ruim, né? Então, essa característica de liderar pessoas é algo extremamente interessante e importante, porque depende do momento, depende da cultura, depende da pessoa, depende da credibilidade que essa pessoa construa ao longo do tempo, né? Tem pessoas que são críveis, a gente acredita nelas por um tempo, né? E de repente surge, por exemplo, num jornal, numa televisão, de que essas pessoas que trabalham tanto tempo dentro de uma organização, de repente se descobre que fizeram falcatruas, por exemplo. Isso é comum, nós temos vários no mercado, inclusive no Brasil, né? Então, como é que fica todo aquele auge, né? Todas aquelas publicações de biografias sobre empreendedorismo ou empreendedores, sobre líderes que eram fantásticos, como é que isso fica? Porque muitas pessoas seguiram, e aí você fica decepcionado com tudo aquilo. Então é muito comum isso, né? Nós precisamos... quando nós passamos a confiar em pessoas, Eurico, e isso é importante, confie naquilo que elas fizeram de bom, né? Sendo que em algum momento pode ser que ela caia, ela deslize, ela escorregue, mas ela fez algo de bom, ela deixou legado. Olhe pelo ponto de vista do legado. Né? É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Paulo, para a gente ter um conceito, né? Vamos falar assim de conceito. Hoje, se olhar para o mercado de supply chain, de logística, qual é o conselho que você passa hoje para o mercado para quem vai contratar ou quem está preparando um soft skill da empresa, com avaliação de cultura, avaliação, né, de uma visão, missão e valores, do propósito? Qual é o líder que você acredita que esteja preparado hoje? Porque hoje nós temos várias formações, né? Nós temos, graças a Deus, começou a surgir faculdades aí com logística, MBAs, graças a Deus. Mas, mais uma vez, voltando, o ser humano também mudou, né? O tempo passou a ser o maior valor, maior preço hoje do mercado, né? Como é que hoje você avalia esse perfil desse ser humano para que ele possa ter um pouco mais de conforto e falar, poxa, eu preciso procurar uma nova posição, ou eu estou onde eu estou bem? Qual é esse perfil que você olha hoje para o mercado e você percebe que está mais adequado para as empresas de logística e transporte e supply chain? Não, é interessante esse aspecto que você traz aqui para a nossa conversa, porque do ponto de vista de carreira, né, esse é o lado tanto de quem contrata como quem quer, de alguma maneira, ou ter uma promoção, ou arrumar um emprego, ou fazer uma entrevista. Existem alguns critérios do ponto de vista prático, né? Eu trago aqui o meu ponto de vista prático, não tanto a psicologia. Mas o primeiro ponto que eu coloco, principalmente pelo lado de quem contrata, seja humano. Entenda que do outro lado tem alguém que está com uma expectativa enorme ao procurar um emprego. Ou seja, a partir do momento em que ele passa por um processo de entrevista e está buscando um emprego, tem um ser ali que tem uma família por detrás, né? Então tem toda essa avaliação e esse entendimento que as pessoas precisam ter e que não necessariamente possuem. Esse é um ponto importante.
Então, é olhar holisticamente, olhar o todo e saber que, do ponto de vista emocional, né, quando alguém está fazendo uma entrevista, não é simplesmente uma entrevista de emprego, tem muito mais do que aquilo. Então, essa é uma perspectiva ao se fazer uma entrevista dentro da organização. A outra é do ponto de vista de carreira. Eu estou mentorando uma pessoa que ela iniciou as conversas comigo, hoje nós já evoluímos bastante, mas ela iniciou as conversas comigo muito mais preocupado com a carreira dela. Eu falei, olha, se você está preocupado com a carreira, eu não sou a pessoa para você, né, fazer mentoria comigo. A minha pegada é outra. Né? Então, o que eu busco é visão holística, né, é uma pessoa de supply chain e tal, mas é uma visão holística, onde eu gosto de olhar o todo, ou seja, quais são os conhecimentos, quais são os seus soft skills, né, como é que você se comporta, quais são os seus gaps, né, quais são os pontos fracos que você tem para você montar. E depois, você pode até, durante a conversa, né, você dizer o seguinte, olha, eu sou gerente, eu quero ser diretor. Tá bom, como é que você se prepara para ser esse diretor, né, futuramente? Então, vamos olhar pela perspectiva holística, vamos olhar o todo, né? Não só pela perspectiva do salário, mas pela perspectiva do humano. Você quer gerenciar, administrar pessoas, como é que você se coloca na organização, principalmente pela perspectiva estratégica, como é que você conecta os diferentes processos, porque você tem que sair fortalecido para assumir posições no futuro, tanto pela perspectiva humana, ou seja, quais são as minhas atitudes, como é que eu administro, eu sou um bom administrador para aquele momento da organização, esse é um ponto. E o outro, que é muito importante, é qual é o conhecimento técnico e especialista que eu tenho, que vai fazer com que eu contribua com um diferencial para a minha organização e para as pessoas. Porque, se lembra que eu fiz um comentário que eu sempre gostei de me reportar para pessoas que conhecessem mais do que eu. Então, se a pessoa não tem conhecimento, ou ela vai ter que se explicar muito bem, ou ela vai dizer, olha, o caminho das pedras é esse aqui. Siga por esse caminho. Olha só, gente, o nosso assunto está indo muito bem aqui, espero que você tenha gostado. Vamos sair um rápido intervalo e já voltamos. Nesse calor e vim aqui na secretaria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do B-Oval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na secretaria junto com a Digital 5, viu? É realmente maravilhoso.
Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. E voltamos aqui ao nosso bate-papo com o nosso amigo Paulo Bertaglia, que hoje está dando uma aula para você aqui de um posicionamento de liderança, como você pode se posicionar e quem sabe até galgar outras oportunidades. E claro, para as empresas também, saber qual é o momento ideal e como avaliar o seu funcionário e, claro, o seu líder. Paulo, nós temos aí essa continuidade desse assunto que estávamos falando antes. As empresas precisam investir nos líderes para poder caminhar. Você estava falando muito dessa questão agora no final, de que as empresas elas olham para quem está desenvolvendo, avalia quem está sendo para ser avaliado, para ser um líder, avalia todo o perfil, mas quando ele entra na empresa, muitas vezes precisa de um apoio da empresa, precisa desenvolver essa pessoa, e essa jornada é longa, né? É uma jornada longa, eu acredito muito que é um processo de 4 mãos, ou seja, quando nós queremos desenvolver as nossas vidas, eu não vou chamar só de carreira, né? Lógico que dentro da organização isso é tratado como carreira, mas carreira é vida, sim, né? Sim. Porque por detrás existe uma série de fatores que se correlacionam, né? Inclusive com família, com viagens, uma série de coisas, só para citar alguns. Mas tem uma perspectiva que muitas vezes os funcionários, independentemente de nível, viu, Eurico, ficam mais na expectativa de que a organização venha fazer alguma coisa por ele, do que propriamente qual é a minha iniciativa, o que eu vou fazer, né? Então, eu diria que se não houver nenhuma iniciativa por parte da empresa para que ele faça alguma coisa, que ele faça. Porque uma das coisas que eu falo para as pessoas, para os meus alunos, para os meus mentorados, é o seguinte: você tem que se preparar de tal maneira, independentemente da função que você está executando hoje. Boa, né? Verdade. Ou seja, qual o caminho que eu quero seguir? Você tem que... você é a sua marca, você tem que desenvolver essa marca. E você não necessariamente vai desenvolver a marca para você se eternalizar dentro dessa empresa, né, em que você está hoje. Não é isso. Você desenvolve uma marca para que você tenha reputação e imagem, ou seja, seja conhecido no mercado. Hoje eu posso falar tranquilamente, porque eu já saí da Unilever, da HP, mas eu nunca fiquei um mês sem fazer uma entrevista. Eu sempre ia para o mercado para fazer uma entrevista. Interessante. E aí me leva a estabelecer um network, as pessoas passam a me conhecer, me faz aprender muito mais coisas, né? Então, e olha que eu vivi a época, Eurico, acho que você viveu também, em que a fidelidade empresarial era sumamente importante. Hoje não é mais. Era mais que o contrato de trabalho, né? Exatamente, exatamente. Então, você tinha uma afinidade muito
grande com a empresa. Não que você não tenha hoje, Sim, tem sim. hoje também, mas hoje diminuiu um pouco. Na realidade, a valorização do profissional, você tem que se valorizar. Né? E isso é muito importante. Então, invista na sua marca. Essa é uma palavra e é uma expressão que, para mim, é fundamental. Invista na sua marca. Não necessariamente a empresa vai investir na sua marca. Né? E você percebe esse tipo de coisa. Então, esteja preparado. Agora, esse estar preparado é muito importante. É olhar para o mercado e estabelecer relacionamentos que são extremamente importantes. Pessoas que te ajudam, né? Cursos que te ajudam, universidades que te ajudam, livros que te ajudam. Ou seja, tem uma série de coisas nas quais você pode se amparar. Porque nós vivemos hoje, o Eurico, uma situação de mercado onde as pessoas buscam seguidores. Sim, né? sim. Muitas vezes ele vai fazer uma marca no rosto, né? Para poder se aparecer e aumentar o número de seguidores dele. Exato. Ou na testa, né? Ou fazer algo muito diferente, ou até inventar alguma coisa para aumentar os seguidores. Né? E nós precisamos tomar cuidado com isso. Ou seja, não é porque ele aparece de forma diferente, tem um formato diferente, um comportamento diferente, que eu vou segui-lo. Não é? Qual é o conhecimento? O conhecimento é raso ou é profundo? Realmente ele pode me ajudar? Por seguir, né? Você vai cair no buraco, né? Que é o que a gente vem falando num processo de mastermind. Então, eu acredito muito nessa situação de desenvolver a sua carreira, desenvolver a sua vida, onde você faz esse investimento. E não é fácil, não pense que é fácil. Né? Muitas vezes falta tempo. Aliás, você citou a palavra tempo num dado momento aí. Para mim, eu tenho uma frase, né, e eu gosto muito, logo, inclusive, eu vou publicar essa frase, porque eu estou publicando uma sequência de frases nas minhas mídias sociais. Valorize a pessoa que dedica um tempo para você. E valorize o tempo que você dedica a uma pessoa. Muitas vezes, a gente não dá esse devido valor. Né? O fato de eu estar aqui conversando contigo, e o fato de você ter me convidado eu busquei o tempo do Paulo e eu vou dedicar o tempo do Paulo. Esse tempo, Eurico, ele não retorna mais. Exatamente. Ele não vai voltar Exatamente. mais. Então, a partir do momento em que você se relaciona com uma pessoa ou dedica um tempo para uma pessoa, avalie se aquilo faz sentido para você. Exatamente. Né? Não estou dizendo, né, para ser um matemático que vai botar os segundos numa planilha eletrônica e dizer, olha, aqui eu vou gastar tanto para... Né? Não é bem isso, mas como é que eu valorizo as pessoas que me dão o tempo dela. Né? Então, ou delas, perdão. Então, eu acredito muito nesse lado, pode ser até alguma coisa de filosofar, né? Que é um pouco daquela relação que eu falo que a logística não é só armazenar e transportar, é conectar pessoas e realizar sonhos, mas com essa filosofia, e eu faço leitura de pessoas, o Eurico, por esse prisma, por essa perspectiva. Né? Então, é um pouco do biotipo, embora eu não seja psicanalista, mas já estudei um pouco isso. Mas acaba se formando, né? Acaba aprendendo com a vida, né? O processo sistêmico de um colaborador, né? Eu sempre falo que o processo sistêmico de um colaborador, ele entra e muitas vezes ele entende aí o impacto que ele tem nas outras áreas da empresa, ou no mercado, ou mesmo na economia, né? A empresa impacta diretamente na economia, o próprio serviço impacta no mercado, e muitas vezes uma das coisas que a gente sempre foca é o quanto a pessoa, quando é na empresa, entende a importância que ela tem para os demais departamentos e o que significa o trabalho dela para os outros, para a realização do todo, né? Que é importante isso que você está falando. E quando você pensa nisso, você vê o resultado de que uma empresa sólida e madura coloca no funcionário quando ele entende o processo no geral, né? Poxa, ele sabe o resultado do trabalho dele, isso é muito importante. Olhando para aquela câmera, Paulo, para quem está assistindo, você fala para essa pessoa que está começando a ter ideia de logística, supply chain, está estudando, porque hoje, na verdade, eu sempre falo que logística e supply chain você não se forma quando você é pequeno. Isso acaba parecendo um dom, né? Porque você começa ainda, você vai daqui a pouco você está dentro e não sai mais, né?
Qual é a dica que você dá para quem está querendo começar nesse mercado? Claro, pensando em tecnologia, inovação, pensando nesse mundo de velocidade, de última milha, de tudo isso. Qual é a dica que você dá para esse mercado e precisando desses novos que estão chegando na logística? Excelente, Eurico. Eu vou colocar algumas perspectivas. A primeira perspectiva é o propósito. A outra que eu queria colocar é o pensamento crítico e solucionador de problemas. Ok, vamos lá. Vamos explicar o que é isso. A partir do momento em que nós aprendemos supply chain, aprendemos logística, tem um fator que é preponderante, ou seja, eu sei que a logística ela tem uma função primordial na sociedade. Nós percebemos isso durante os anos, durante a vida da logística. Sem a logística não existiria a muralha chinesa, não existiam as pirâmides do Egito, não existiriam as pontes, os lagos, as barragens de energia elétrica, porque nada poderia ser movimentado para lá. Mas durante a pandemia, nós tivemos uma situação extremamente importante, que foi a seguinte: a pessoa que consome, que compra lá no e-commerce, no comércio eletrônico, ela percebe o valor da logística. Então aí eu coloco a perspectiva do propósito. A partir do momento em que eu, como pessoa, valorizo o sonho de alguém, eu valorizo, por exemplo, a conexão, o relacionamento de pessoas, eu sei que a logística é um instrumento para fazer isso acontecer. Então tem esse lado. O outro lado é pensamento crítico, criatividade, solução de problemas, ou seja, a logística é uma área extremamente nervosa. Supply chain é extremamente nervoso. A partir do momento em que você começa a mergulhar nesses conhecimentos ou nessas áreas, você vai identificar algumas coisas que muitas vezes você nunca ouviu falar quando você pensou em supply chain, quando você pensou em logística. Por exemplo, uma palavrinha tão simples, sazonalidade. Se você for trabalhar numa empresa que faz ovos de Páscoa, por exemplo, você tem que entender sazonalidade. Porque ovo de Páscoa você só vende na Páscoa. E outra coisa, se você vai trabalhar numa empresa em que os produtos são comprados em dias festivos, Dia das Mães, comemoração e tudo mais, você vai entender que vai ter picos por ali. E a logística nesses picos, ela precisa acontecer. E você sabe que a partir do momento em que ela precisa acontecer, você está entregando um sonho, você está fazendo uma conexão. Eu trago um outro exemplo quando a gente fala de gestão de estoques. Gestão de estoques, eu preciso fazer curva ABC. Então você começa a entrar em alguns meandros técnicos que muitas vezes não é aquilo que você pensava. Mas a partir do momento em que você pensa no propósito, categoriza o propósito, desce para o conhecimento técnico e cada elemento, cada fator desse conhecimento técnico se conecta com o propósito anterior. Então, é fundamental que você tenha uma abrangência. Eu costumo dizer o seguinte: tenha um conhecimento específico. Nós somos, muitas vezes, e principalmente hoje em dia com o mundo digital e com muita informação, muitas vezes extremamente generalistas. Nós conhecemos de tudo um pouco, mas esse de tudo um pouco pode não atender o propósito que você traçou para a sua vida. Então, tenha sim, obrigatoriamente, um conhecimento generalista, olhando pela perspectiva de mercado, de tecnologia, de mundo digital, treinar as características digital, característica de idioma. Hoje nós precisamos falar inglês, né? Como segundo idioma, sem dúvida nenhuma, e até um terceiro, como um espanhol ou coisa desse tipo. Isso te dá uma diferenciação no mercado que vai fazer com que você se diferencie no mercado. Esse é um grande ponto que eu gostaria de trazer nessa fala aqui, como é que eu faço para me diferenciar no mercado? O que eu preciso fazer? E não pense que isso é fácil.
Não é fácil, não. Você precisa descobrir o seu propósito. Com o seu propósito, qual é? Aí você começa a segmentar. O que eu vou fazer da minha vida? Vou trabalhar no supply chain? Ok, mas onde? No varejo? Na indústria? Né? Qual o segmento que eu vou escolher? E a partir disso, aí sim você começa a se desenvolver tecnicamente. Esse seria, aí, meu caro Eurico, um pouco do meu recado para as pessoas que querem seguir no mundo da logística, que é um mundo apaixonante, gente. É vibrante, é nervosa, muitas vezes as pessoas têm que trabalhar e ficar atendendo telefone fora de horário, porque o caminhão saiu de Pernambuco e precisava estar em São Paulo e não chegou, e aí tem alguém reclamando. Ou então o mesmo exemplo do aniversário, né? Tá bom, eu comprei lá um enfeite do unicórnio, não chegou, qual é a contingência? O que foi que a mãe fez, né, para que o aniversário da menininha de 2 anos acontecesse? Então, são situações, e isso é logística, né? Eu costumo dar exemplo da feijoada, né, que é a logística, ou seja, para você fazer uma feijoada, se você não pensar logisticamente, não tem feijoada. Né? Então é essa a minha mensagem, Eurico. Olha só, gente, que, bom, isso é para poucos, tá? Quem está participando da semana da Mastermind aqui na Log Brands, tendo a oportunidade de ouvir o Paulo com todo esse oráculo de informação, tá certo? Eu estou falando de uma pessoa que só viveu só 67 anos e ele é uma referência hoje para nós, né, que estamos na logística ainda caminhando ainda nos caminhos que ele já traçou por aqui. Paulo, essa semana da Mastermind tem uma ideia de mexer de fato com as mentes dos mestras, né, que é o que fala Napoleão Hill, mas é que de fato a gente conseguir colocar a logística, o supply chain no seu devido lugar, a importância do desenvolvimento, do crescimento e da relevância. E para você estar aqui, eu quero te agradecer imensamente por ter tirado esse tempinho teu, saído aqui do lado de casa, aqui, como diz o pessoal do interior, e estar com a gente aqui hoje, tomando esse banho de informação e conteúdo. Muito obrigado e espero que você volte outras vezes. Eu que agradeço, Eurico, é um prazer enorme. Com certeza é só me convidar que eu venho, afinal a minha missão é a missão de divulgar, de passar a educação. Eu tenho o meu canal lá, o Prosa Convertalha, onde as pessoas assistem, eu trago lá convidados. Aliás, você precisa participar lá comigo. Obrigado. Né? Estamos pendentes, tem lá hoje mais de 500 prosas, né? Que é onde as pessoas podem assistir grandes profissionais com experiência e conhecimento, divulgando muito bom, matérias importantes aí. Né? Então, eu sou muito grato, né? E eu sempre costumo usar algumas frases que para mim têm relevância, como ao infinito e além, com a educação vem a transformação, né? Então, e uma que para mim é especial, né? O que nós fazemos em vida ecoa lá na eternidade. Esse é o legado, né? O legado que você está deixando, o legado que nós deixamos e que tantas pessoas boas e do bem, né, deixam para a sociedade. Precisamos dar valor a essas pessoas. O Eurico, gratidão enorme. Obrigado. O Mastermind dessa semana fecha aqui hoje com o nosso amigo Paulo Bertaglia. Espero que você tenha gostado. Vai vir muita coisa melhor. Espere. Um abraço. Até lá.